E lá vamos para mais um Liga da Política, Ari Mesquita. Ave Maria, 57º episódio, dona Milani. E contando. Eu tô contando, tá sim, contando. porque não falaram que a gente não ia passar do quinto, né? Ave Maria. Você Ah, vai foi? chegar em 100 quando? Daqui a Em breve. pouco. Até o final do ano chega em 100, será? Daqui Eu a acho que pouco. chega, viu? Vai ferver. Pela qualidade do convidado que veio hoje, é capaz de chegar a mais O 100. negócio tá ficando fino. Tá, a gente tá ficando bom. importante, né? Que bom. Estamos aqui hoje com o vereador em Salvador, Cláudio Tinoco, um cara que entende tudo de turismo, cultura dessa cidade de Salvador. Vamos bater um papo com ele aqui bacana. Vamos escutar um pouquinho também, Cláudio. O bacana desse programa é assim. A gente fala de política. E política tá em tudo. Então a gente queria conhecer um pouquinho também de você, político. Como é que veio? Como é que vai essa história, essa sua trajetória? 2012, vereador. Mas eu queria saber o que veio antes. Como é que você chegou na política? O que lhe trouxe para a política? Desse mundo maluco que é a política, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Paulo, Ari, Milani. 57º, É. Se eu tivesse moral, eu tava ali no quinto. Mas aí a gente tava aprendendo. É bom agora que a gente já tá mais... aí há pouco tempo, quem passar no 100º aqui... Aí vai dizer assim, porque não me chamou antes. Né? Parabéns para vocês, e para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês no Liga. Olha, Paulo, eu acredito muito na vocação, né? E isso tem muito a ver assim, com uma história que poucas pessoas conhecem, que são as referências familiares, né? A gente desenvolve as habilidades e é claro que a gente tem sempre ali referências. E as referências mais próximas são aqueles que estão no nosso entorno. A figura de meu avô, Josias, o pai de minha mãe e o pai de Heraldo Tinoco, é marcante na minha vida, né? Meu avô era uma figura assim, de uma inteligência natural, né, própria, e a visão de vida dele influenciou muito porque meu avô teve posses, de certa forma, né, ali na região de Ibirataia, de Piauí, fazenda de cacau. Meu avô foi deixando essas posses para poder oferecer educação para os filhos. Foi assim que levou minha família para Jaguaquara, para estudar no Taylor Egídio, e quando minha tia Nilde, mais velha, fez a idade de fazer a faculdade, ele deixa também as posses lá em Jaguaquara e vem trazer a família para Salvador, né? Então, esse compromisso com a educação dos filhos e dos sobrinhos, porque ele carregava também os sobrinhos, né? É muito marcante. Quando ele chegou aqui, deixou a família em Salvador, foi trabalhar em São Francisco do Conde, na usina Dom João, ganhou uma graninha, comprou um sítio aqui em Simões Filho. A primeira coisa que meu avô fez foi rasgar a cerca e construir uma escola para o lado de fora, que o acesso à comunidade do Lobão, ali em Simões Filho, pudesse ter. Então essa referência, eu que tive uma proximidade muito grande com meu avô e com minha avó, isso foi uma coisa que ensinou muito. Eu trago isso porque aí vem os princípios, os valores, aquilo que eu pratico, e muitas pessoas dizem, Tinoco é um cara sério, nunca me viu envolvido em nada que pudesse estar associado a um lado negativo de qualquer profissão, qualquer atividade. A outra influência foram 2 tios meus, um que é o mais conhecido, Heraldo Tinoco, 5 vezes deputado federal, ministro da Educação, 2 vezes secretário de Educação da Bahia, 2 vezes secretário de Infraestrutura da Bahia e vice-governador desse estado. Eu tive a felicidade, né, de poder estar próximo, como estudante de administração pública, me aproximar de Heraldo Tinoco e beber dessa fonte de um político técnico, né, com uma trajetória significativa no Estado, mas sobretudo com uma hombridade, com uma capacidade de pensamento político e de operação política que me ajudou muito. E, por último, nessas referências mais próximas, o meu querido tio, meu guru, meu mentor, que foi Eduardo Tinoco, que muitos da esquerda o conhecem, porque foi um líder do movimento estudantil, um dos fundadores do Partidão aqui na Bahia, né? E eu diria, também formulador de estratégias políticas. Abro aqui até a referência de Lídice da Mata, que estará pela Câmara Municipal nos próximos dias, que admite realmente que Eduardo Tinoco foi uma das grandes referências que ele teve. Era o guru
da esquerda, né? Eduardo foi uma influência muito grande, foi que me deu aquela força, sobretudo na minha primeira eleição, né? Porque Heraldo faleceu 6 meses antes da eleição e muitos tinham em Cláudio Tinoco a referência de Heraldo Tinoco, né? Então poderiam ali associar até um apadrinhamento, o que não era verdade. Eu nunca vi Heraldo dizer saia ou não saia candidato, né? Ele percebia, logicamente, o que é vocação de cada um, o que é a vontade de cada um. E Eduardo foi quem disse, olha, você nasceu para isso. Você é forjado para ser um gestor, um administrador público, e foi aí que eu realmente tive esse lastro de alguém que acreditava, que estimulava você. Então essa é uma referência que eu considero bastante própria, e ofereço isso para muitos jovens, inclusive, que hoje estão sendo incentivados, estimulados, né, para entrar na vida pública e, sobretudo, na vida política. É claro que eu deixo para outros papos adiante aí as referências que são as mais conhecidas do ambiente político, da referência partidária, enfim. E mesmo com todas essas referências, você trilhou seu próprio caminho. Porque você tem personalidade, mesmo com tudo isso que você falou. Eu acho que você é um cara firme e forte no que diz, e quando se posiciona, sai de baixo. Porque não tem como discutir. Como é que foi você entrar nisso e... Tudo bem, com toda essa referência que eu estou conhecendo agora, inclusive. Referência dos dois lados, né? Dos dois lados, né? Isso é importante, porque você consegue equilibrar e raciocinar e faz muito isso, porque você é essa pessoa que escuta bem ambos lados, que bem sabe, democrático, né? Isso aqui, a política precisa disso. Políticos sérios e pessoas assim como você, que você defende o certo, você não defende um lado ou o outro, né? E eu queria entender assim, como é que foi você chegando dentro desse ambiente que é briga para um lado, briga para o outro, e você é uma pessoa conciliadora, uma pessoa raciocinada dentro desse processo irracional. Como é que foi você chegando dentro disso aí? Esse é o ponto. Olha, eu atribuo isso aí a outro fator, né, que eu acho que é de personalidade, né? E aí fazendo essa alusão realmente à persona, à pessoa. Tem 2 referências. Uma, eu sempre fui um jovem tímido, criança, adolescente, um jovem tímido. Meus amigos, minhas amigas da infância e da adolescência são testemunhas. Por outro lado, tem um fato muito interessante. Eu no 3º ano naquela época, colegial. Nós todos não tem muito tempo. Nós todos também estudamos o 3º ano. O 3º ano, né? Então, no dia da apresentação dos resultados, a minha coordenadora, Lúcia Rocha, querida amiga lá do Integral, eu estudava no Teresa de Lisieux, Lúcia era a nossa coordenadora. Então ela veio dar o resultado, né? E Cláudio foi anunciado como aprovado direto no 3º ano e tal. E ela só fez um comentário e fez, Cláudio está aqui entre os aprovados direto e tal, não vai para recuperação e tal, mas do ponto de vista comportamental, a gente tem que registrar que Cláudio é muito contestador. Eu ouvi aquilo e aí caiu a ficha. Os professores não gostam muito desse perfil de aluno, não, muito né? Contestador, então eu fiz, olha... Eu sou tímido, como é que eu posso ser contestado? Porque o cara tímido é mais recatado. E aí foi lições de vida, assim, que me levaram também na faculdade. Eu fiz a escolha e a opção de estudar administração pública na Federal. A Federal não tinha, melhor dizendo, curso específico de administração pública e administração de empresas. Então eu quis fazer administração pública, era o que eu queria para a minha vida profissional. E a universidade me ajudou muito, né? A Federal com sua dinâmica, campus na Faculdade de Economia, no PAF, Direito e tal. Então essa exposição na universidade também foi me dando, apesar de eu nunca ter sido envolvido em movimento estudantil, DCE, diretório e tal. A Faculdade de Administração tinha inclusive uma empresa jovem e tal. Você tinha lição em casa do tio? Como é que ia fazer política lá? Você bebia na fonte? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, inclusive, pelas redondezas aqui, né? Com meu pai, com meus irmãos. Meu irmão tinha um bar no Rio Vermelho. Enquanto eu cursava para a faculdade, eu trabalhava com meu irmão à noite, lá no caixa e tal. Então, sempre foi assim, uma coisa de um já envolvimento. Já teve movimento estudantil. É verdade, porque muitos políticos dizem, não, eu fui do movimento. Não foi essa. Mas foi do movimento, logicamente, de liderança, vamos dizer assim, né?
Então, eu acho que esses elementos eu fui somando para fazer essa escolha e depois disso, como eu comecei muito jovem a ocupar cargos de gerência, né? Eu cheguei na superintendência, eu cheguei na gerência de previdência do IPS, na gestão de Embaçaí, muito novo, lidando com processos de aposentadoria, de pensão, pessoas muito mais maduras, né? Mas já com uma personalidade. Cheguei na Secretaria de Educação de Estado para a superintendência, foi lá que eu conheci Neto, Léo Prates, Bruno Reis, Pablo, né? Eu tenho 10 anos à frente na idade de Neto, mas nós somos contemporâneos ali, jovens. Eu perdi logo a credencial para o PFL Jovem. Passou para ele, para eles lá, né? Então, mas de qualquer forma, a gente, na minha atuação também como administrador público, eu sempre procurei, eu diria, exercer de uma forma muito natural a minha capacidade política, a minha sensibilidade política. Então, foi despertando também assim. Chegou um fato curioso, eu era superintendente da Secretaria de Educação, em 2000, a Semineto deixa de ser pré-candidato a deputado estadual e vai para ser candidato a deputado federal, né? Quem acompanhou aquele momento ali lembra perfeitamente. E aí, essa mudança essa que sofreu, na verdade, uma interferência direta de Antônio Carlos Magalhães, levou as pessoas a dizerem o seguinte: se Neto está dentro da Secretaria de Educação, Heraldo Tinoco é o secretário, Neto deixa de ser estadual, vai para federal, então Tinoco não vai ser mais candidato a deputado federal, porque Neto vai ter que entrar necessariamente nas bases de Tinoco, de Heraldo naquele caso. E aí começaram a dizer mais ainda, porque político adora, né? E vocês também da imprensa gostam também, né? O importante é esse barulhinho. Se você não tiver burburinho, não tem. Aí sabe o que caiu? Dizendo, não. E Cláudio, que todo mundo me conhecia como Cláudio Melo, que é o meu outro sobrenome, né? Que eu tive. Aí Cláudio Melo. E o Cláudio Melo, então, vai para compensar que Heraldo não vai ser mais federal, vai ser estadual. E Cláudio não pode ficar lá resolvendo os assuntos da secretaria, resolvendo os assuntos de um município, de um prefeito e tal. Foram se queixar o governador César Borges. Aí César Borges, governador, virou para Heraldo Tinoco, secretário, e disse, olha, como o Cláudio tem alguma pretensão, Heraldo disse, ele nunca conversou comigo, governador, a esse respeito. Né? Não, porque os deputados estaduais estiveram aqui numa reunião e alguns aqui se queixaram que o Cláudio deve ser candidato a deputado estadual. Eles que despertaram isso. Atiçaram a outra. Vocês estão falando, né? Já que estão dizendo. Tá vendo a importância desse burburinho? E foi aí que eu me filiei ao então PFL em 2001, o prazo de um ano antes das eleições de 2002, já pensando efetivamente a me candidatar a deputado estadual. Essa é uma verdade, porque tem um registro, só pegar minha ficha lá no partido, são 22 anos, agora em setembro de filiação. Então, mas até então você é no quadro técnico, né? Técnico, como dentro sou. Da política, como você continua sendo, mas a política, de fato, partidária só entrou em sua vida em 2001. 2008. Não, sim, 2001 com minha filiação, eu acabei 2002, abordando uma possível candidatura, tive chances de ser candidato a deputado estadual em 2006, eu era subsecretário, chefe de gabinete da Secretaria de Infraestrutura, governo de Paulo Souto, aí sim, antes de assumir a secretaria, ali eu vinha trabalhando, com mais tempo, chefe de gabinete, você está ali nos bastidores, fui trabalhando, e acabei recebendo um convite do governador Paulo Souto para assumir a secretaria. Então, fração de segundo você precisa tomar a decisão. E o convite do governador não se rejeita. Né? Então, convite de prefeito, de governador, de presidente da República, você não tem nenhuma oportunidades únicas. É uma oportunidade, é missão, também a compreensão de que você está sendo reconhecido para poder dar a sua contribuição. Aí eu fiz uma opção de não ser, ali eu estava mais maduro para ser candidato a deputado estadual, com alguma potencial possibilidade de eleição. E aí eu abortei, né? E fui assumir a secretaria, pé no chão, nunca achei, a eleição é ganha, nada disso, e ali foi o maior ensinamento que eu tive politicamente, porque mesmo estando na secretaria, eu acompanhava os bastidores daquela eleição, e nós perdemos.
e perdemos, a única coisa que fiz foi pegar os meus papéis pessoais e sair da secretaria no 31 de dezembro de 2006 com o dever cumprido. E ali eu comecei a ser, eu diria, despertado. Estive com o Antônio Carlos no Senado, em Brasília, né? Tenho hoje uma grande referência na minha vida também, que é o ex-governador Paulo Souto, né? Porque aprendi muito, gestor. Tem um perfil assim muito como você, né? Muito técnico, bem técnico. Paulo Souto tem Paulo isso. ele conhece, olha, não tem um assunto que você fosse despachar com ele. E a Secretaria de Infraestrutura era energia, transportes e comunicações. Então você ia lidar, seja com luz para todos, eletrificação rural não sei aonde, energia solar, ou recuperação de estrada, ou tudo ele tinha muito seu pleno perfil, domínio. Muito o seu perfil também. Você também acaba dominando o todo. Tem gente ainda hoje, eu acho que hoje menos, mas quando eu me candidatei em 2008 e depois até de virar, aí sim, como eu perdi minha primeira eleição, então em 2012, quando eu me elegi e fui para o primeiro mandato, muita gente dizia, talvez seja uma carreira curta, porque você é muito técnico, você não é político. Eu tinha o desafio. Quando a política precisa de mais perfis técnicos. Exatamente. Olha o governador aí. E Né? aí, claro, se bem que eu acho que ele é técnico. Mas ele passou por vários locais. Ele passou, a parte técnica, por né? alguns cargos, né? Não é uma trajetória tão extensa, mas de fato, eu acho que tem que no nosso grupo. De fato, o PT vem se reciclando, buscando esses perfis mais técnicos, né? Você vê que a escolha de Wagner, que é um ser político, escolheu Rui. Rui era muito mais técnico, Rui não era um ser político. E a mesma escolha foi feita para o Jerônimo, essa última eleição. É isso. Mas ali está um quadro técnico do PT. Deles. Né? Ele rodou por muitos. É difícil do outro lado ter essa escolha. Antônio Carlos Magalhães fazia muito bem isso. César era um cara técnico. Paulo Souto era uma pessoa e é um dos maiores perfis técnicos que você pode ver dentro do processo político da Bahia. E falta um pouco isso ainda, né? Muito o político, a escolha política, e isso atrapalha um pouco o jogo da direita, centro-direita da Bahia. Você não acha isso, não? Não, eu acho sim. E, sobretudo, como administrador público, eu considero que deve haver muita responsabilidade na escolha dos seus assessores, dos seus colaboradores, né? Sobretudo em cargos de direção, em cargos de secretaria, enfim. Inclusive, a administração pública não é brincadeira, né? Desde os princípios constitucionais que estão lá da impessoalidade, da legalidade. É preciso que as pessoas tenham isso, eu diria, muito apurado para não estarem usando, né, da administração pública, inclusive do uso de recursos públicos, para até acontecer o que acontece de forma, eu diria, ampla no Brasil enfim, o desvio de recursos. Obra começar e não ter fim. Não tem desperdício maior do que você... Sem responsabilizar alguém que... Sabe? Então acho que essas escolhas tem que ter. Por outro lado, eu falei até que eu fui da escola de administração e fazendo administração pública. Teve um período que eu estou até com boas notícias agora, conversando com o reitor, meu querido amigo Paulo Miguel. Deve ser retomado o curso de administração pública na UFBA. Porque a gente não tem formado administradores públicos. E aí cabe, logicamente, aos líderes políticos identificarem quem é que tem vocação, quem é que tem habilidades. Então, Antônio Carlos fez muito isso. Você citou aí Paulo Souto, César Borges, eu posso incluir Mário Kertz, que surge como técnico, né, no planejamento. Eu posso citar Valdec Ornelas, eu cito Luiz Carreira, Albérico Mascarenhas e o próprio Heraldo Tinoco. E era uma fórmula que funcionava. Né? E você vai ali percebendo quem é que tem a vocação política e você vai. Logicamente que a política hoje está muito mais dinâmica do que a possibilidade de ser induzido. Né? Então, eu acho que essa é uma... É mais fácil você pegar um técnico e transformá-lo em político do que você pegar um político e transformá-lo em técnico. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Né? Então, eu acho que para a política você pode até despertar as habilidades, mas tecnicamente você precisa ter, eu diria, competência, conhecimento, né? Se cercar de pessoas qualificadas. Eu já fui secretário de Estado e secretário municipal. Por onde eu passei, boa parte das equipes elas não foram constituídas por mim.
Eu me adaptei à equipe técnica e a equipe técnica se adaptou a mim. Então, a mim cabe, logicamente, planejamento estratégico, administração do orçamento, a definição de prioridades, tocar ritmo e tal. E aos técnicos cabe. Eu já fiz comissões de licitação com servidores efetivos que nunca me viram antes. Então, estão ali, logicamente, que a gente busca com alguma condição e também percebendo seriedade das pessoas, capacidade. Tudo é tratamento também, né? É isso aí. Porque eu enxergo muito, hoje em dia, por essa política ser dinâmica, muitos gestores não estão viabilizando essa parte técnica e sim política, né? Vide a composição de ministérios, a composição de secretarias estaduais, municipais, eles não estão preocupados em ter técnicos, e sim em aglutinar partidos, e assim lá eles vão dividir o bolo deles. Eu vejo Você que não tentou acha ensino técnico foi Bolsonaro, né? Ele tentou colocar ministros mais adequados mais ali, né? Cada um na sua atribuição, né? Você não acha que essa questão da divisão política atrapalha muito uma gestão de um governo, não? Pode atrapalhar. E é muito interessante isso, a abordagem de vocês dois agora, porque me ajuda muito as pessoas que vão estar nos assistindo a fazer essa reflexão, né? Vou dar aqui uma opinião muito própria minha, né? Até mesmo como administrador público e como quem estudou administração pública, nós tivemos alguns reflexos em alguns períodos nesse país que se pensou o Estado brasileiro do ponto de vista gerencial. Haja visto o que aconteceu com o Juscelino Kubitschek, que fez aquele plano de 50 anos em 5, muito voltado, evidentemente, para a infraestrutura, mas foi, de fato, ali você tinha um plano, você tinha uma... O governo de Fernando Henrique foi muito, eu diria, importante, sobretudo porque eles trazem ideologicamente os conceitos da social-democracia, mas de fato em várias áreas, com Paulo Renato na educação, né? Na administração, existia um ministério de administração propriamente dito, Bresser Pereira, tantos outros que eram pensadores, teóricos, mas que tiveram a oportunidade de implementar reformas administrativas. E aí vão coisas que são mais práticas, como uma lei de licitação ou concessão, mas vai também na organização do Estado brasileiro. Então, quando você tem governos que não se apegam realmente a essa questão de organização do Estado, você vê um Estado muito inchado, não é uma questão de Estado mínimo mais, Estado máximo, liberal, isso, aquilo, tal, burocrático, é de um Estado necessário. Mas que tamanho é esse do Estado? Então, essa necessária relação com o Congresso, por exemplo, né, de coalizão. Agora já está se pensando numa reforma ministerial. 8 meses de governo. Criar o Ministério de Pequenas Empresas, vai tirar isso daqui. Veja, isso é muito nocivo. Por quê? Aí tem a outra referência. Ele recuou. Não vai criar mais, não. Parece que não, né? Vamos ver. Né? Vamos ver. Vamos assistir isso. Lula está com, eu diria, marcos a cada 15 dias, porque como ele tem viajado muito ao exterior, e essa semana ele vai para a Índia, aí o Congresso fica em cima dele, né? Olha, antes de viajar, resolve aqui, rapaz, senão você vai... Aí para a pauta no Congresso. Aí ele vai lá para a Índia, vai tomar posse lá no G20, não sei o quê, daqui a pouco ele volta. E as coisas não estão resolvidas ainda. Então, e aí, mas o que é mais importante, além disso? Não é só uma reforma do Estado brasileiro, uma reforma administrativa, é planejamento e acompanhamento, indicadores. O que a gente vive na Bahia hoje, por exemplo, né? Poxa, não é uma crítica, eu diria, vã falar como foi o tema das eleições passadas de 2022, pior educação do Brasil, índices de insegurança elevados, tá aí o mapa da violência, não sei o que. Hoje, mais uma ONG fez uma avaliação e apresentou um mapa brasileiro. A Bahia, em alguns setores, em último, e em competitividade, 24º, atrás do Amapá, do Acre, com todo respeito aos estados do norte. Mas o que é que eu quero dizer isso? O que é que tem a SEI hoje? Superintendência de Estatísticas e Informações do Estado. Você conhece algum relatório da SEI nas gestões carlistas
chamadas, seja de Antônio Carlos, de Paulo Souto, de César, de Otto, que foi governador do nosso lado no período, a análise de indicadores na educação, nós tínhamos um programa de avaliação paralelo ao sistema SAEB, que é o nacional, para que a gente aferisse como os nossos estudantes estavam desenvolvendo durante o ano, não era chegar lá para ter uma nota final, não. Então, ou seja, a administração pública ela precisa estar sendo avaliada constantemente, e o líder maior, ele precisa ter afeito a isso. Então, a gente, para poder medir, não é possível que a Bahia vá caindo, e a gente vire isso uma normalidade, uma acomodação. Não, tá beleza, tá tudo... Não tá. Porque a única forma que a gente tem de medir de forma imparcial é no indicador. Porque aí não significa que eu sou do PT, do União Brasil, do PDT, do não sei o quê, sou a esquerda, sou a direita. Pega aí o mapa, pega os indicadores, qual é a posição, o que é que tá, como é que o aluno tá. Então, eu acho que essa coisa associada não só a pessoas competentes, né, mas também a uma, eu diria, afeição dos governos e dos governantes com a avaliação e com a entrega. Eu, se fosse um dia prefeito ou governador, vier a ser, né, o que eu quero é exatamente fazer, olha, vocês podem, eu acho que até eu faria um compromisso, né? Pode reeleição? Pode, não, eu só quero 4 anos, mas eu quero entregar no final do 4º ano melhor do que eu recebi. JK, não tem outra. JK, 5 anos, na época tinha 5 anos. Agora, me diga, Cláudio, assim, vou aproveitar essa deixa que você falou do planejamento. Eu ia falar isso um pouquinho mais para frente, mas eu vou falar agora. Onde é que isso se perdeu? Porque a gente vê, Bahia aí, projeto Ponte Salvador Itaparica. Atualmente, e você fala muito bem sobre o assunto, VLT do subúrbio. Me tiram o trem do subúrbio, o pessoal podia se locomover para Salvador, para o centro da cidade, e tá lá, abandonado. Era 50 centavos, era um preço, né, irrisório, um valor irrisório, mas porque precisava de fato ligar o subúrbio à cidade, ao centro da cidade. E assim, faltou planejamento, mostra que faltou tudo, né? Não só faltou responsabilidade com o dinheiro público e com o cargo que se assume. Então, onde é que se perdeu a política? Onde é que as pessoas estão com a cabeça de querer achar que fazer isso é fazer política? Onde é que você acha assim que, não, foi esse aqui o caminho que tomaram errado e que deu tudo errado mesmo? Olha, eu não quero ficar batendo na mesma tecla, né, para que isso nem eu me torne chato, nem isso seja usado por quem ouve e tente desqualificar a minha opinião, né? Acho que a gente tem uma evolução no país de altos e baixos, tá certo? Então não é uma coisa que nasce hoje. O Brasil ele foi conquistado, nós não fomos nós que conquistamos, né, o nosso país do ponto de vista da sua evolução. Por outro lado, para pegar uma história mais recente, eu citei a gestão de Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, que teve as suas entranhas no Congresso, né, para poder garantir até a reeleição, né, do ponto de vista constitucional, mas do ponto de vista da administração pública foi que trouxe grandes contribuições, posso citar diversas, inclusive fazendo referência à primeira-dama, Dona Ruth Cardoso, que era uma mulher muito forte do ponto de vista, logicamente, do compromisso, porque até era também uma teórica, né? Mas muito comprometida também com os indicadores, enfim. Mas eu acho que o PT tem uma parcela, né, de responsabilidade por esse desmanche do Estado brasileiro, da administração pública brasileira. Por todos os episódios, da opção que teve o PT em estabelecer um projeto de poder para o país e para o seu grupo, palavras de Disseu, Zé Disseu, não são minhas, né, para 20 anos. E quem entra no poder para se perpetuar no poder, seja por que ponto for, ele não vai estar muito preocupado com os resultados da sua administração em si, com o resultado eleitoral. E foi isso que o PT fez com todos os episódios de mensalão, de operações diversas, para poder exatamente alimentar esse projeto de poder por 20 anos. Quando o governo do PT pega uma Petrobras, fatia ela em cada diretoria com um partido, por exemplo, e deixa acontecer o que aconteceu de fato, independente dos excessos da Lava Jato, então acho que o PT tem uma contribuição. Mas a contribuição que eu acho mais essencial é a frustração
com a representação do PT, que é o líder da esquerda brasileira, e sobretudo o PT, que sempre defendeu, por exemplo, o planejamento participativo. Enquanto estava fora do poder, a gente ouvia, eu como estudante, o PT e os seus representantes criticar os estados, os governantes, porque faziam do orçamento uma peça construída nos gabinetes, e não com a participação popular. E o PT, né, assume o poder e não representa, vamos dizer assim, essa participação popular do ponto de vista de dar um resultado no final. Não é porque agora Jerônimo assumiu e é primeiro ano de governo, ele tem que fazer o PPA 2024-2027. Plano plurianual. Plano plurianual de aplicação. Obrigado, Ari. Então, tiveram aí umas reuniões no interior e tal. Vai procurar qual é a contribuição da sociedade, o que é que ele vai fazer com esse PPA do ponto de vista da sua programação orçamentária. Frente, né? E aí o que é que a gente assiste? A ponte, a gente assiste o problema do VLT, do subúrbio, né? Deixou de ser um planejamento para ser um arranjo, né? Sobretudo com essa perspectiva de relações com a China, trazer empresas de lá que querem se constituir aqui e processos. Olha, eu vou dizer aqui para vocês porque eu acho que eu já disse em algum lugar, mas é difícil disso reverberar. Eu tenho a cópia do relatório de auditoria do Tribunal de Contas do Estado. No dia 24 de janeiro de 2018, uma reunião do Conselho Gestor de Concessões e PPPs do Governo do Estado, o senhor Bruno Dauster, né, que era chefe da Casa Civil Sim. do Governo do Estado, diz àquele colegiado que seria bom e importante admitir no objeto da licitação outro modal que não só o VLT. E aí ele apresenta o monotrilho. Né? Houve ali uma reação, está tudo retratado no relatório de auditoria, porque tem atas essas reuniões. Né? E aí prevaleceu ao ponto de 2 dias depois, em 48 horas, um engenheiro da Companhia de Trens da Bahia, Companhia de Transportes da Bahia, CTB, emitir um opinativo, né, em 48 horas, monocrático, sozinho, que era viável o monotrilho ser inserido como objeto daquela licitação, apesar dos tais fatores e tal. E 6 dias depois é convocada a nova reunião. Dos 10 ou 12, sei lá, que estavam naquela primeira reunião, só 3 conselheiros estiveram na segunda reunião. Ou seja, quem questionou na primeira não foi para a segunda. E em 10 dias, o resumo de tudo é que depois de 3 anos de discussão, 3 anos de projeto, 3 anos de estudo, em 10 dias, o governo do Estado muda o objeto da licitação, admitindo o monotrilho. Qual é o resultado da licitação? Monotrilho. Contrataram um monotrilho com os chineses e passaram 3 anos chamando de VLT. Eu, como técnico, administrador público, sei que veículo leve sobre trilho é diferente do monotrilho por vários motivos. E tá tudo. Quem quiser chegar aí no Google, pesquisa aí o que é um VLT ou o que é um monotrilho. Então, esse tipo de postura do governo do PT tem prejudicado muito, respondendo de forma objetiva, ao Estado brasileiro e aqui na Bahia, de nós termos uma administração pública afeita a planejamento, a indicadores, a resultados, a ter início, meio e fim, uma obra, por exemplo, como essas citadas. É engraçado você falar isso, que me lembrou, você estava falando desse modus operandi aí e me lembrou o metrô. O metrô era um BRT, uma semana depois virou metrô. Ele era um BRT, tinha anunciado, o governo chegou, o Wagner chegou a anunciar o BRT na paralela, aquele processo bonito, mostrou o projeto e virou metrô do nada. Alguma sereia cantou perto dele e mudou. Isso é falta de planejamento. Uhum. Isso diz muito o que você está falando, assim, eu acho que me lembrou que eu falei, poxa, vou citar. Eu acho que o metrô da paralela, eles na verdade abriram uma MIP, que é uma manifestação de interesse particular. E essa manifestação, vários grupos apresentaram propostas. Eu acho que quem apresentou a proposta do BRT foi o consórcio, que é composto de empresas mais do transporte rodoviário. E aí outros consórcios, outras empresas apresentaram. Eles analisaram do ponto de vista do custo e o BRT seria mais barato. Mas eu não tenho registro, sendo muito transparente, de que
com certeza foi cogitado ser um BRT, ser um metrô de superfície. Teve até quem defendesse o metrô subterrâneo, que era o mais caro, inclusive era da minha preferência, né? Porque, de fato, acho que não é o caso da paralela, que hoje a gente já se acostumou, apesar de ninguém atravessar mais de um lado para outro. Né? Mas a paralela, aquele canteiro podia ser um grande parque linear, né? Aqui em Salvador. Mas não é só por isso, é porque pela geografia da cidade mesmo. Inclusive, eu acho que o pior ressalvas é a ali Bonocô mesmo, naquela né? construção ali, porque não só a parte da gente ter se acostumado, mas ali no meio muitos lagos foram aterrados. Uma questão ambiental. Do lado dali da estação Pituaçu também, ali tinha um rio ali embaixo. Ali embaixo da estação era um rio. E tudo isso não foi levado em consideração, né? Tem esse efeito ambiental ainda, né? Então, mas é isso, né? Independente do momento, eu acho que o PT trouxe essa contribuição que eu acho que é nociva para a administração pública, para o Estado brasileiro, aqui para a Bahia. E a gente vê isso, que o reflexo é a reação sempre tentando anular a crítica, tentando anular o contra-argumento, né? E eu não tenho, por isso, assim, não é uma questão de firmeza. Eu sou autor da Lei de Transparência em Obras Públicas. Eu sou autor da Lei Municipal de Acesso à Informação. Olha que eu tive a oportunidade de ter um colega no meu primeiro mandato, que foi Valdir Pires, ex-governador, ex-ministro, controlador-geral da República, né? E eu tive a iniciativa, antes de Valdir, de apresentar a Lei de Acesso à Informação, porque considero que transparência, né, na administração pública é fundamental para o controle da sociedade, independente de quem seja o partido que esteja à frente do poder, né? A Lei de Transparência em Obras Públicas foi uma coisa simples. Quando eu cheguei, tinha uma passarela no Costa Azul que estava lá paralisada não sei quanto tempo. Aí eu ficava invocado, como é que essa cidade não consegue concluir uma passarela, rapaz? Aí eu fui procurar, peguei, era pela Conde a licitação, o contrato, eu fui pesquisar, vou lá para o site do órgão e consigo ter acesso à informação, né? Ou então você vai lá e requer, né? Você tem que responder. Hoje a Lei de Acesso à Informação tem prazo, tem que responder. Se ele não responder, vai para a autoridade superior. Qualquer cidadão pode fazer isso. E aí eu fiquei invocado com aquilo, até que eu fui pirraçando. E achou consegui, o dono. Achei o dono, mas consegui. Aí deram a resposta. Um dia eu estava no plenário da Câmara, rapaz, eu deixei esse negócio, tem um probleminha lá. Que probleminha? Né? Rapaz. Todo mundo precisa saber. E aí tem uma coisa, vocês que estão acompanhando, inclusive, aqui o nosso bate-papo, toda obra pública requer a publicidade. Então, tem uma placazinha. Aquela placa não é para fazer propaganda do governo, não. Aquela placa é para dizer quanto custa, qual é a data de início, bota a letrinha a data de conclusão prevista, né? Quem é o engenheiro responsável, a fonte, a empresa. Aí pronto, eu peguei todas essas informações e joguei na lei. O Ministério Público usa, inclusive, a lei, que a lei é da cidade, a lei é municipal, mas foi minha autoria, para muitas vezes até notificar a prefeitura se tem alguma informação que não tá, tal. Mas hoje, desde a gestão de Neto, de Bruno, tá lá. Quem quiser acompanhar, o ideal, inclusive, é que quando houver um aditivo, você vai lá na plaquinha e informa. Primeiro aditivo, valor tal, o prazo vai para tanto e tal, para que a sociedade acompanhe. O maior interesse nosso é que haja esse controle da sociedade. E o PT se perdeu com isso, né? Então, eu acho que a grande contribuição deles, de forma negativa, no caso do ponto de vista da administração pública brasileira, é dessa forma aí, tendo uma participação direta. Cláudio, Salvador, desde 2012, quando a Semineto assume, né, a prefeitura, ela passou por muitas transformações, principalmente no que tange aos espaços turísticos da cidade, né? E hoje em dia a gente tem uma grave crise, né, de segurança pública que está impedindo as pessoas, né, de virem visitar Salvador por conta dessa situação que a gente está vivendo na Barra, Rio Vermelho, Pelourinho. Agora tem 2 meses o governo do estado anunciou a contratação de uma segurança privada para cuidar do Pelourinho. Isso mostra um atestado de ineficiência do estado.
Como é que você vê essa questão do turismo em Salvador, né? Nós somos uma cidade preparada para receber muitos turistas, mas que não tem condições de segurança pública para receber esse público. E que, diga-se de passagem, ela é preparada para receber o turismo porque alguém passou por lá e fez muita transformação. Aproveita também para falar sobre como foi esse papel seu dentro da Saltur, o que você fez pelo turismo dessa cidade de Salvador. Maravilha, Paulo. Ari, olha, eu estou muito preocupado mesmo, por vários motivos. Não só porque pelo que nós construímos ter um abalo realmente, e aí é sobretudo na imagem de Salvador, e eu vou comentar isso rapidamente. E a outra coisa é o seguinte, o turismo representa 20% do PIB da cidade, é quem gera emprego, envolve 52 setores da economia de Salvador, né? Diversos, para citar aqui, eu poderia citar diversos e a gente já conhece isso. Graças a Deus, o soteropolitano e o baiano hoje têm uma compreensão melhor da importância do turismo nas suas vidas, né? Desde a camareira, passando pelo motorista de táxis, pelo gerente de hotel, pelo motorista de receptivo, quanto pelos empresários também. Então, veja que Salvador perdeu alguns grandes hotéis, né, como Pestana, o Otton, ganhou Salvador novos Pratel, hotéis, sobretudo hotéis de charme, hotéis boutiques como Fazano, Fera, e mais recentemente o prefeito Bruno Reis anunciou movimentos para a retomada realmente das operações, tanto do Pestana quanto do Otton, por outras Redes hoteleiras e de incorporação, mantendo logicamente a atividade hoteleira. Mas vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, Salvador sempre viveu à sombra da Bahia. Nós somos a primeira capital, a capital do estado, a capital do Brasil, né? Berço da cultura, formação da nossa história e maior representação da mistura de povos está aqui em Salvador. Tudo isso fez com que essa cidade fosse reconhecida pela Unesco como cidade da música. O mundo, antes disso, tomou conhecimento da maior festa popular do planeta. E o meu mestre na área de turismo, meu saudoso amigo Paulo Gaudenzi, fez com que essa terra fosse conhecida como a terra da felicidade, né? Então, essa é a Bahia, né? Que eu vi governos carlistas investindo na descentralização do turismo no nosso estado, criando o aeroporto de Lençóis, implantando o aeroporto de Valença, né? Trabalhando pela Costa do Descobrimento. Quem lembra dos 500 anos do Brasil, com uma celebração, com todos os problemas de ordem política, mas exatamente com aquela estruturação dessa Costa do Descobrimento que é tão importante. A Chapada Diamantina, eu estive com o Paulo Souto lá, as construções e pavimentações das estradas da região, na implantação de aeroporto, as barragens Bandeira de Melo, do Apertado, que permitiram, inclusive hoje nós termos uma vinícola que dá dignidade ao povo da Bahia de ter um dos melhores vinhos do mundo, por exemplo, né? Então essa diversificação foi muito importante para o turismo também da Bahia. Aí veja, Salvador viveu sempre à sombra, porque as pessoas normalmente vêm à Bahia. O paulista, o carioca, o mineiro, né? O espanhol ou o americano vinha à Bahia, né? E não vinha a Salvador. Nós ajudamos, Paulo, a tirar Salvador da sombra da Bahia, né? E criar uma identidade própria para Salvador. E isso foi feito exatamente com um exercício, com uma equipe técnica competente. Nós investimos muito na promoção digital. Estabelecemos Salvador como canal oficial da cidade no YouTube. Começamos a competir, chegamos entre os 5 maiores, ficando atrás de Dubai, por exemplo, ou de grandes destinos internacionais. Fizemos com que Salvador fosse recomendado pelo The New York Times como um dos destinos a serem visitados no mundo, entre 52, o único da América do Sul, né? Colocamos e saímos em 2019 com um recorde de mais de 9.300.000 visitantes durante o ano. Ou seja, nós reposicionamos Salvador com uma identidade própria. E isso com profissionalismo, com técnica. Por exemplo, nós passamos, e poucas pessoas lembram, o nosso site oficial é Salvador da Bahia. Porque nós rebatizamos Salvador, entendendo que o mundo olhava para Salvador e só via a Bahia. E nós então passamos a nos chamar de Salvador da Bahia, ou Salvador de Bahia. E assim a gente fez com que os espanhóis... Inclusive, né? Quando você vai comprar passagem aérea, você vai comprar uma passagem... Aí tinha na companhia Salvador da Bahia. Isso se faz... com
técnica, com pesquisa. Minha equipe, inclusive, me comprovou que quando chegava... Imagina uma pessoa estar na China, no Japão, ou na Alemanha, ou no Canadá, e fosse fazer uma pesquisa por Salvador, normalmente o Google colocava em El Salvador, em San Salvador. Por incrível que pareça, até mesmo porque tinham muitos elementos e também com todo respeito, até mesmo porque está mudando muito essa situação lá em El Salvador, sim, por, eu diria, gestão de combate, né, à violência, à insegurança, mas quando a gente abria nas primeiras pesquisas, os primeiros links eram de problemas de segurança, de guerra civil ainda. Então, a gente precisava rebatizar. Para não alongar muito, com os investimentos que você citou, tanto em infraestrutura turística, nós fomos o primeira capital do Brasil, primeira cidade brasileira e o primeiro contrato da história de Salvador de financiamento internacional com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para a implantação do Prodetur. E ali a gente financiou a reforma da Avenida 7, trazendo para o âmbito do turismo essa possibilidade da gente investir a reforma da Estela Maris e Pitanga, a implantação do novo arquivo público, que muito em breve Bruno vai estar inaugurando com a Museu Casa das Histórias. Foi na nossa gestão que a gente implantou o primeiro Museu do Carnaval, depois de 300 anos de carnaval nessa cidade, para que a gente pudesse ter uma memória, um memorial dessa festividade e para o que muitas pessoas conhecem. Bem, dito isso, veio a pandemia em 2020, então foi aquele balde de água fria. Nós inauguramos o Centro de Convenções de Salvador em 24 e 26 de janeiro de 2020. Já tínhamos a programação, olha que Neto teve a perspicácia e a coragem de garantir 130 milhões de investimento. A gente fez uma modelagem precisando de investimento privado para complementar a parte de instalação e fazer uma concessão por um longo período para que a gente garantisse a iniciativa privada, mantendo e, logicamente, investindo na captação dos eventos. A gente já tinha uma programação. Quem pouco sabe, em março, pós-carnaval, tiveram 3 eventos já no Centro de Convenções em 2020. Dia 19 de março, vem os primeiros decretos, né, as restrições impostas, e aí eu particularmente, né, tomei ali uma pancada mesmo, foi como se fosse realmente uma espada na cabeça. Puxa, não é possível, Salvador, no melhor do momento a gente vai perder esse momento, né, essa oportunidade. A gente dá aí sim a grande virada, porque aí viria os eventos todos pra gente sair e bater nos recordes. Tinha perdido, né? Inclusive, acho que tinha perdido para Pernambuco, né? Perdemos hub de aviação, perdemos os grandes eventos para o Ceará. É terrível, terrível. Então, a gente recuperou tudo, até inclusive a questão do Centro de Convenções. E aí veio a pandemia e vem a retomada. Quando a gente consegue reabrir, retomar, né? Bruno, com muita competência, com muita coragem também, fez esse carnaval desse ano, né? Era uma incógnita, como é que vai ser o comportamento, fez muito bem, né? E aí a gente vem para um calendário para a cidade. Paz, esse problema da violência, né? Seja para dentro da cidade, seja para fora, ele é irrecuperável para o turismo. Eu estou falando isso que muitas vezes eu evito falar publicamente, porque cada palavra negativa, seja de quem quer que seja, ela é muito, o efeito é muito maior do que o investimento na promoção positiva. Então, tudo isso que nós construímos, com as notícias que estão saindo no Brasil e fora do Brasil, essa semana um amigo meu mandava para mim uma cartilha que os cruzeiros estão distribuindo nas cabines antes das pessoas descerem em Salvador, né? Com os cuidados numa área como o comércio, como o centro histórico, como a cidade como um todo. É o que a gente recebe quando chega na Colômbia. Pois é. E chegou, talvez receba quando desce no Rio de Janeiro também. Mas Salvador não recebia. Essa é a realidade, né? Então o problema da violência, ela por mais fútil que seja o furto, que é uma grande violência, o assédio é. Quando a gente sempre foi reconhecido como bem receber. A terra da felicidade, entre outras coisas, baianas e baianos, não estou falando nem da Receptivo, nem de Acarajé, nós todos sempre fomos reconhecidos o bem receber. Um povo que consegue se misturar nas ruas de forma igualitária e tal. Então o assédio, o furto, né? E sobretudo as imagens e as notícias que têm corrido, e não é só Salvador, né? Mata de São João e Praia do Forte está lá dentro. Logicamente que ela tem protegida pela dificuldade de acesso,
mas já começa a ter efeito, né? A região de Morro de São Paulo, enfim, eu acho que a gente tem que ter aí um cuidado muito especial também, né? Com essa imagem da Bahia e, logicamente, Salvador também. Então, eu diria a você, o que é que se faz? Amigo, eu não tenho uma fórmula pronta para isso, né? Acho que a gente está chegando ao limite realmente, que não sei se não vai ter que ter intervenções. O Rio de Janeiro teve e no mundo não se acabou. Intervenções federais, por exemplo, para poder você... A Bahia, de fato, é muito grande, tem uma fronteira muito extensa e não dá para você achar que a polícia civil, a polícia militar, o Estado vai conseguir dar conta. Se ele se perdeu, ele tem que pedir ajuda, né? E a gente precisa sair dessa, senão vai ficar... a gente sai que nem cachorro correndo atrás do rabo, né? Então, estou muito preocupado, mas eu diria a você, aí é só primeiro, resolver o problema, ou pelo menos mitigar esse problema, e, lógico, investir em promoção positiva. Aí tem que gastar mesmo, o governo vai ter que coçar o bolso, garantir um grande orçamento, sobretudo porque nós estamos já próximo da alta estação. Sim. Agora, em setembro, era para a gente estar entrando com o anúncio da programação da alta estação no Sul e no Sudeste, que são os principais mercados emissores, né? Aqui na América Latina, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, para poder você trazer, pela proximidade está trazendo, e você tá com uma agenda negativa. Então, é preocupante, mas aí é investimento mesmo que vai ter que ser feito para reformular essa imagem. Cláudio, existe um discurso, né, não sei se eu digo da extrema-direita ou da direita, que é contra a promoção de paradas gays, né, e de alguns investimentos públicos, principalmente no carnaval. Inclusive, há uns 15 dias atrás, a gente teve um convidado aqui que eu meio que debati, né, porque ele quis levar o exemplo lá do governador de São Paulo, Tarcísio, que ele se elegeu na base da direita, mas que agora esse ano ele resolveu investir um pouco mais na parada gay de São Paulo. E eu falei a ele, eu disse, você está pensando como na sua ideologia, né? Se você não gosta da parada gay, mas a parada gay em si é toda uma rede, né? Que depende da parada gay, são companhias aéreas, são restaurantes, são supermercados, é o táxi, é toda essa rede que você citou mais cedo. O que você pensa? Qual é a sua mentalidade? O que você pensa sobre essa situação de você estar fazendo atração de investimento e investimento público, né, para esse tipo de evento, tanto parada gay quanto carnaval, ou ações pontuais para a promoção do turismo numa capital como Salvador ou qualquer outra cidade? Olha, primeiro eu acho que Salvador tem que ter a compreensão de ser um destino diverso, né? Então, nós não somos reconhecidos porque só temos sol e praia. Até precisamos ter melhores praias, porque nós temos, do ponto de vista natural, tanto na Baía de Todos os Santos como na costa atlântica, no litoral, melhor talvez do Brasil. Mas nós perdemos os equipamentos de praia. Então, você investir em Salvador de sol e praia, só com o louro, com pipa, lá em Praia do Flamengo, mas não dá, né? Só com o buracão, não dá. Eu ia entrar com isso depois, porque eu ia lhe fazer a pergunta depois. Só com o pôr da barra não dá. Então, Salvador é sol e praia, é história, é cultura, é negócios, é congressos e também, convenções, né? É esporte e tal. E é também LGBTQI+. Tá? Salvador tem que ser um destino também que tenha a melhor compreensão de recepcionar, e não é só no período da parada gay em setembro, né? Não é só no carnaval que vem um público, eu diria, extenso, até mesmo pelos conteúdos que o carnaval também oferece, em virtude, logicamente, de ser o bloco um negócio privado e que investe no segmento. Mas isso é cotidiano. Então, a camareira do hotel, ela precisa compreender o que é preparar o quarto para um casal homossexual, seja de homens, seja de mulheres, né? Então, essa é uma compreensão que a gente precisa estar introduzindo. Então, eu como gestor de turismo, a gente trabalhou isso, inclusive. Quando a gente definiu os 7 pontos mágicos, lá ainda na Saltu e depois na Secretaria de Cultura e Turismo, a questão de roteirização, eu botei minha equipe em campo para dizer assim, o que é que nós temos de atrativo que possa oferecer até
um gay que venha, médico que venha para um congresso de odontologia ou de ortopedia ou de cardiologia no centro de convenções, e ele tem, pela sua identidade de gênero, ele tem ali condição sexual. Então, condição sexual. Eu estava procurando aqui para ser correto. Para ser correto. E sei, às vezes foge realmente pela... Então, é um restaurante, é um bar, é uma boate, é uma casa noturna, é uma praia. A gente encontrou, por exemplo, na Praia dos Artistas, ali na boca do rio, uma barraca de praia, quando tinha ainda, na época eu estava na Saltu ainda, que era uma barraca que ela tinha bandeira do arco-íris ali. Não precisava ninguém que fosse mais leigo. Antiga. Antiga. Praia do Flamengo tinha outra. Tinha outra. Então a gente colocou, a gente foi, passou a compor nossa... na época, acho que Piatã tinha uma também. Na época a gente tinha muita, como é que se chama? Panfletagem, não, é a nossa... É o material de promoção que a gente vai para as feiras, né? É panfletagem mesmo. Mas não é o folheteria. A nossa folheteria, a gente levava isso, né, como promoção da cidade. Então, primeira coisa é essa. A segunda coisa é o seguinte, eu acho que Tarcísio é um cara inteligente. Não é porque ele foi eleito pela direita que ele não vai ter a compreensão da sua cidade, do seu estado. Então ele tem a compreensão. E São Paulo hoje é, para mim, um grande exemplo, porque já conseguiu, eu diria, consolidar o segmento LGBTQI+, como público que frequenta São Paulo, né? E não é só a frequência para participar da parada, é para movimentar a economia da cidade. Então, a SP Tours, não só na promoção, mas sobretudo o trade de São Paulo já... Até porque tem gente que vai no período da parada e não frequenta a parada. Claro. E vai... Então é isso aí. E para não deixar de ser também aí pessoal a minha posição, em relação ao carnaval, eu tenho algumas observações a fazer que posso fazer até em outro momento, em outra hora, né? O carnaval ele é muito mais diverso do que os blocos que têm sido, na verdade, conteúdo, ou melhor, espaço para o público LGBTQI+, né? Sobretudo homens gays, né? Que é o que é a grande, eu diria, presença durante o carnaval. O bloco de carnaval, há muitos anos, tem tido dificuldade de viabilidade econômica e de sustentação econômica. E quem bota o bloco na rua não é a prefeitura, não é o Estado. Quem bota o bloco na rua é quem está investindo para contratar atração, para colocar segurança, para montar o bar, para botar os cordeiros e tal. Então, esse negócio, bloco, a gente tem que ter um cuidado com ele para que a gente não fique, eu diria, apenas... vinculando a esses que têm uma grande massa, né? E viraram talvez alternativas não por quem ideologicamente até defenda, ou quem milite, ou quem seja, para ser um negócio só, tá certo? E se de repente o Carnaval de Salvador passar a ser só um negócio para público LGBTQI+, a gente pode perder um pouco a nossa essência de um carnaval cultural. Não, é só a questão do carnaval que eu tenho essa coisa. Não, eu não estou dizendo que é do público, não. O que eu estou dizendo é que foi feita a comparação, né, em relação a investimentos de festas populares. Uhum. É isso que eu quero dizer. E você, como um especialista no setor, você entende que não é só o carnaval. A prefeitura vai fazer um investimento no carnaval, vamos supor. Vai fazer um investimento de 100 milhões. Mas qual é o retorno que a cidade vai ter? É mais de 1 bilhão, 2 bilhões? É isso que as pessoas não enxergam. Qual é o investimento? Por exemplo, Tarcísio agora aumentou o investimento na parada aqui de São Paulo. Vamos supor se ele investir 200 milhões. Ele vai receber 2 bi. É isso que eu quero que você entenda. Que os movimentos de direita, extrema-direita, conservador, não enxerga somente, por exemplo, é uma festa popular, porque eu sou cristão, eu não compreendo, é uma festa, né, bolha, da carne, da uma coisa carne, assim, né, do pecado, carnaval, e não entende essa economia que gira, né? Essa administração, essa economia, essa dimensão que você tem essa consciência e sabe... Ari, nesse sentido, não foi da questão LGBTQIAP+, ou nada disso. Isso é tão importante, Ari, essa visão. Que eu, em 2009, como presidente da Saltu, eu contratei uma equipe, né,
para desenvolver um estudo diagnóstico mercadológico do carnaval. Eu mantenho comigo, inclusive, um dos exemplares. Exatamente porque, independente, e aí exatamente para fazer a defesa de que não é uma abordagem voltada para uma questão defesa ou restrição a qualquer investimento que atraia o público ou que fortaleça o público LGBTQI+. Mas muita gente tem aversão ao carnaval, né? Sendo de direito, isso que não é de orientação política, muitas vezes de orientação mesmo pessoal. Tem muita coisa religiosa. A gente recebeu o João Henrique na Câmara Municipal, num programa chamado Lembranças do Futuro. Estamos recebendo todos os ex-prefeitos e ex-prefeitas. E eu dizia exatamente, João Henrique, na campanha, na sua primeira eleição, eu era menino, mas lembro, muita gente dizia, se ganhar, se virar prefeito, ele vai acabar com o carnaval, porque ele é evangélico. Muito. Não acabou. Vai tirar os orixás do DIC. Não tirou. Não estou falando nenhuma defesa da figura da pessoa, mas exatamente daquilo que a gente sofre em tudo. Eu, como político, que eu estou no mesmo cesto, né? Você, né, como gay, ou alguém que eu não pode... sou gay, não. Você tá me assumindo aqui? Saiu do armário, tirou a você do armário. Tem todos os predicados. Mas é sério, eu estou levando isso em consideração muito sério. Então, a gente sofre muito, né? Que é essa abordagem negativa de... Então, muita gente dizia que o carnaval era desperdício. E eu provei, exatamente por esse estudo, que o carnaval ele não é só autossustentável, ele gera riqueza. Sim. Até mesmo porque... Foi nesse sentido que eu falei. Entendi, minha filha, eu estou reforçando exatamente isso. Né? E é importante você diagnosticou e comprovou isso. A gente defender isso. E o carnaval, essas festas populares, ela é muito mais, porque assim, existe o oficial, né, o que é catalogado, os bares, restaurantes, aquelas pessoas que estão catalogadas, e aquelas pessoas indiretas, né? O ambulante. Porque, o ambulante ele é catalogado, mas é catalogado, vamos supor, os 5 mil, 10 mil que são cadastrados. Credenciados. Mas tem aqueles outros que não. Tem aquele que faz o transporte para deixar as pessoas no circuito, que não é cadastrado. Tem aquele vizinho que, durante o carnaval, leva um bocado de grupo. Nossa, existe uma rede muito grande. Tem aquelas pessoas que alugam suas casas, mas que não estão cadastradas em nenhum aplicativo de aluguel. Então, assim, é uma dimensão muito grande. E voltando para a questão das praias, eu acho que é um calcanhar de Aquiles para o prefeito Bruno Reis, e principalmente você que é da base do governo Bruno Reis. A orla de Salvador era movimentadíssima, chegava sexta, sábado e domingo. Eu nasci em Itapuã, fui criado em Patamares, então eu ia todos os dias à praia, de domingo a domingo praticamente. E chegava final de semana, aquilo ali ficava, né, uma loucura. Depois que houve o TAC que o prefeito Assemineto assinou, né, com o juiz Carlos Dávila, né? E aí houve a retirada das barracas. Mas não há nenhum projeto iminente para que se faça retornar aquele público que frequentava aquelas praias. A gente perde muito porque as pessoas, quando falam, tem pessoas do sul, vou para Salvador. Mas não é Salvador. Aí sobe, vem para aqui, para Laudo de Freitas, Guarajuba, vai para Camaçari, vai para Mata de São João, e aí vai subindo. Diogo. E aí vai subindo. Então, assim, esse público que era de Salvador, até mesmo os moradores de Salvador, não estão mais frequentando Salvador. Né? E existe alguma perspectiva? Eu sei que é uma coisa recorrente que vocês devem tomar muita porrada em relação a isso, e tem que tomar mesmo para ver se realmente recupera a nossa orla, porque nós temos a orla, uma das orlas, eu acho que a orla mais bonita do Brasil é a nossa de Salvador. Sim. Rapaz, é bom conversar com quem conhece os detalhes dos bastidores ali. De fato, foi uma perversidade com Salvador, né? O juiz, e eu não vou fazer juízo, né, de valor nenhum sobre a posição da justiça. Aprendi que decisão judicial se cumpre, mas também ela se contesta, né? E aí eu vou chegar onde eu quero. Se apegou
movimento que existia, inclusive com o envolvimento do Ministério Público, área de ambiental e tal, a um projeto federal, um programa federal chamado Orla Brasil, que, entre outras coisas, recomendava a desocupação das praias, né? Tem algumas coisas que muitas pessoas não têm um domínio. As praias, por serem áreas de fronteira, vamos dizer assim, elas são federais, né? Administradas pela Secretaria do Patrimônio da União e também pela Marinha do Brasil, né? Então, e tem inclusive uma linha que delimita isso, que alguns chamam linha de marinha, mas que não é necessariamente envolvendo a Marinha do Brasil, e sim essa referência de orla marinha, né? Então, se apegou a isso para dizer que em Salvador não podia ter barraca. Na verdade, as barracas foram retiradas ainda na gestão de João Henrique, onde se passou o trator. Onde eu quero chegar? Juiz, a Justiça Federal, para não se personalizar, chegou a determinar ordem de prisão ou ameaça de ordem de prisão ao prefeito. Eu, se estivesse no lugar dele, deixaria ser preso. Vão me pegar lá no Palácio Tomé de Souza, ou me pega em casa e me leva preso. Ou então fazer que nem Moema fez aqui, foi pra cima do trator. Mas é isso, tá? E aqui, Lauro de Freitas, as barracas estão aí até hoje. Era preciso. E todo mundo lembra da cena derrubou dela. algumas, né? Mas pro lado de Pitanga, derrubou pro lado de Pitanga, da parte de Salvador. Lá, né? Então, Lauro de Freitas, Porto Seguro, já teve ordens também de demolição, de retirada. Conseguiram manter. O tempo não volta. Não vou pra longe, não. Se for de Camaçari pra cima, tudo não mas essas tiveram ações também, entendeu? Então eu conheço as ações. Tanto em Lauro quanto em Porto Seguro, eu conheço as ações mesmo. Então, o que acontece? O tempo não volta, né? Quando o Neto assumiu, Neto foi para dentro da Justiça, né? Foi conversar via Procuradoria, juiz e tal, e encontrou aquilo que a Justiça Federal entendeu como sendo razoável, que era autorizar a implantação dos quiosques na parte superior, não nas areias da praia, na faixa, e que na areia só poderia ter os kits móveis, onde os permissionários poderiam, até mesmo porque havia ali um problema social gravíssimo, que ainda há, e eu, graças a Deus, tenho proximidade com os movimentos dos antigos barraqueiros, hoje permissionários de praia de Salvador, e conheço a realidade deles, tá certo? Que é preciso ter uma atenção com isso. Então o juiz determinou, aí veio o TAC, né? Uma tenda, né? Não pode ter freezer, então não pode cooler, sei lá, caixa térmica, 10 mesinhas, 2 cadeiras por mesinha, ombrelone e tal, 10 tem que tirar, só pode colocar na medida que houver demanda e tem que botar de manhã e tirar de noite. Foi assim que começou esse negócio. Depois você foi conseguindo nesse TAC, não dá para poder fazer aqui a guarderia, manter pelo menos as tendas, porque imagine, porque a gente tem memória fraca, mas depois do TAC, esses permissionários eles tinham que sair muitas vezes ou do subúrbio, ou de Pernambués, ou do Nordeste Amaralina, botava no seu carro, normalmente o carro velho, porque não era um negócio, já tinham perdido a barraca, muitos tiveram grandes prejuízos, tudo, ia de manhã, 5, 6 horas da manhã para poder... E quando foi dimensionar, ainda... Vários tiveram que sair. Porque né? se tinha uma faixa com 200, eu acho que ficou sem metade. Para não alongar muito, assim, o processo não foi fechado ainda. O processo está em aberto. Então, nós estamos submetidos à vontade da Justiça. Ela não fechou, entendeu aqui, vamos fechar, concluir-se o processo e tal. Surgiu recentemente um caso novo, que era a possibilidade dos municípios receberem, vamos dizer assim, a anuência, a União passar a gestão das praias para os municípios. Salvador foi lá atrás disso. Eu tenho interesse, como é que é? As condicionantes são impraticáveis. É como você, tome conta disso aqui, passe a ser seu, mas não é. É um patrimônio e continua sendo meu. Então você não tem um domínio para poder fazer. Bruno tem dado sequências a essas requalificações. Considero que essa orla de Pituaçu vai ficar muito mais próximo do que eu gostaria que ver as praias de Salvador. Mas acredito e tenho defendido isso dentro da Câmara Municipal e nesse debate que a gente precisa encontrar uma alternativa, né, para esse enfrentamento, que
sustentável ambientalmente, porque de fato não pode você ter esgoto na praia, você não tem... Algumas barracas do passado estavam precárias realmente, então nós não podemos aceitar a favela, é uma nova, né, estrutura que não tem as condições adequadas, mas a gente tinha barracas muito boas, e aqueles bons eles conseguiram, alguns poucos que tinham algum capital, né, a fazer o que Pipa fez, o que Louro fez, né, nos seus clubes de praia, naquela recosta de Flamengo e Estela Maris. Então eu tenho defendido isso, mas não existe hoje nenhuma brecha, nenhum projeto para dizer, olha, tem esse modelozinho aqui, olha, tá pronto aqui. Juiz, o senhor aceita? Então é um problema sério, né, que eu considero para que Salvador possa recuperar não só o turismo de sol e praia, né, que já perdeu muito, e também para o hábito do baiano mesmo, que sempre foi de ter uma estrutura de serviços, né, de produtos nas praias de Salvador. Mas não tem uma solução, não. Por enquanto não tem um projeto para isso, por enquanto. Cláudio, vamos falar um pouquinho de eleições 2024. Como é que você está enxergando esse processo em Salvador? O PT, a oposição a Bruno, não consegue, todo mundo está batendo cabeça, toda hora aparece um nome, toda hora tem uma situação, e eles não conseguem entrar num consenso para definir quem eles elegem o candidato. Como é que você está entendendo isso? Olha, para mim é uma surpresa a antecipação das articulações eleitorais, né? Eu já estou há algum tempo na política, na vida pública, e a gente costuma dizer, né, tem eleição de 4 em 4 anos. Na verdade, é de 2 em 2, né? Agora... Então, os movimentos normalmente existem, mas não com tanta antecedência. Nós saímos de uma eleição, nós temos um novo governo há 8 meses só, e o governador abriu agora, a primeira reunião que ele fez em setembro, no dia 2 de setembro, às 8 horas da manhã, foi com o Conselho Político discutindo. Mas ele anunciou há uns 3 meses atrás que setembro seria o deadline dele. Imagine se eu tenho que me antecipar, né? Ou seja, 3 meses atrás, eu honestamente nunca vi um governante, sobretudo primeiro mandato, tá certo? Não tem trajetória política, porque ele nunca teve cargo, chegar ainda no primeiro semestre do seu governo e dizer, olha, vou definir isso, eu vou... Lógico que ele está sendo pressionado por isso, porque os partidos se movimentam, né? E aqueles que têm pretensões se movimentam também. O que me surpreende não é nem discutir, é não chegar num consenso. Não, mas aí é que tá, Paulo. Veja, vamos lá. Qual é a experiência que a gente tem de acompanhar a esquerda, a oposição, vamos dizer assim, ao nosso grupo, né, em Salvador? Neto se elege em 2012, fazendo a sucessão de João Henrique contra o PT. Sim. Assume em 2013. Neto assume a postura de diálogo com o então governador do PT, Jacques Wagner. Veio a transferência do controle da CTS, os trens do subúrbio, as isenções para metrô, viabilizando a concessão da nova trama do metrô e tal. Ou seja, uma convivência. Muda o governador, vem Rui. Rui, cada um tem a sua personalidade, o seu temperamento, né? Conflito, né? E aí, às vezes, até personalidades um pouco parecidas, alguma coisa, ou estilo, ou coisas e tal. Veio o governo G, veio não sei o quê, não é nós estamos fazendo e tal. Veio a pandemia, traz de novo essa conciliação, vamos dizer assim, de compromissos de interesse comum, que é enfrentar aquilo que era comum aos dois. Bruno assume. Bruno está trabalhando. Você não vê Bruno, ele que é interessado de forma direta. Ele tem dito hoje que ele ainda não tomou decisão se ele sai candidato à reeleição. Eu estou dizendo a você, como líder do partido dele na Câmara dos Deputados, da Câmara dos Vereadores. Profetizando aí, Com 22 anos no meu partido, só do grupo dele, eu disse, Bruno é meu candidato à reeleição, meu candidato a prefeito, né? E o que a gente pensa, nosso grupo, a todo instante, né, é de que Bruno reúne todas as condições de pleitear a sua reeleição. Mas não é porque a gente ainda... É porque Bruno mas a briga da base não é o candidato a prefeito. A briga de vocês é a vice. É porque a vaga que tem, né? Porque o prefeito já está definido. A briga de vocês é a vice. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então já é uma comprovação de que a gente está bem definido. Mas Bruno, pessoalmente, ele tem dito, eu não vou me antecipar. Então eu estou colocando isso só para um exemplo, para falar da questão da antecipação que eu falei aqui.
De outra forma, como é que a oposição ao nosso grupo se comportou em 2014? Quem foi o candidato a prefeito? Pellegrino. Não, do 14 o quê? 16. Pellegrino, não foi? Não. Alice Portugal. Alice Portugal. Ou seja, o PT abriu mão, tá certo, para aceitar uma candidatura do PCdoB. Aí muitos disseram, sabe por quê? Porque o PT sabia que estava perdida. Aí no que, beleza. 4 anos depois, quem foi o candidato contra Bruno? Foi Major, né? Major Denise. A própria esquerda... Mas teve a Olívia. O próprio PT... Tiveram 2 candidaturas. Eles pulverizaram. Na verdade, foi Major, Denise, foi Olívia. Isidoro, foi Bacelar, foi Olívia, foi também? Olívia. Então, assim vai. Foi... Então, pulverizado, mas o PT teve candidatura. E muita gente que militava no PT... não engoliu a candidatura de Major Denise, independente da figura dela, não é isso. É porque ela era chamada outsider, ou seja, Rui inventou um candidato. Deu errado, né? Ele inventou um. Estou dizendo inventou porque ninguém, só Wagner e Fatinha, que eu acho que disseram que já sabiam desde 2000 não sei quanto que Jerônimo seria o candidato. Mas, se perguntar a qualquer um, ninguém, até janeiro, fevereiro do ano passado, março, ninguém apostava. Tinham 3. Tinham 3. Era Moema, quem é que vai ser Otto? Caetano e ele. E tinha Otto. Quem é que vai, e tal. Então, deu certo lá no estado, né? No ano passado deu certo, né? Independente de quais foram os fatores. Nesse momento, eu acho que fruto exatamente desses movimentos que eles fizeram, dando certo ou errado, em Salvador, acho que talvez muito mais pelo nosso mérito do que pelas fragilidades dele, eu acho que gera essa antecipação. Agora, isso é um problema deles. Né? Eu acho que se vão pulverizar, se vai ter candidatura única, se vai unificar, eu acho que o eleitor em si, ele não está com a cabeça nas eleições. Nós, políticos, vocês da imprensa, jornalistas e tal, a gente que está ali no dia a dia, a gente vai tratando isso de alguma forma. E, é claro, vai chegar o momento. O que é que eu penso? Né? Bruno tem aí muitas entregas ainda por fazer, entregas importantes que ele tem para a cidade por fazer, projeto do Mané Dendê, que ele é faseado, inclusive, e que poucas pessoas, porque de fato, para ver, tem que ir lá, não dá para você estar dando recado, né? Essa orla de Pituaçu, eu acho que ela quebra um paradigma importante na orla, porque ela vai ter, de fato, uma estrutura, mesmo em cima ainda, mas muito mais apropriada para uma orla. Haja vista de nós que conhecemos a orla do Rio de Janeiro, de Vitória, no Espírito Santo, que não tem tradição, no caso Vitória, e no Rio de Janeiro, que fez dentro do calçadão e monta e desmonta a areia. Isso. Então, acho que Bruno vai trazer essa e tantas outras entregas também. Até micro entregas, que eu diria, porque nos bairros, e eu sou um vereador da cidade que milito no Nordeste Amaralina, em Pernambués, lá no Engenho Velho, lá no Brungo, no IAPI. Então, a gente está fazendo muita coisa e tem muita entrega para a gente fazer. Então, Bruno vai focar nisso. Vem aí um carnaval antecipado em 2024. Carnaval é no início de fevereiro. Vai emendar festa de Itapuã na quinta, lavagem do Rio Vermelho na sexta, do Réveillon no sábado, do Réveillon Furdunço só no festa domingo, só. daqui a pouco pipoco. Deixar sentar isso, as águas de março chegarem para a gente poder ver uma janela partidária. Nós na Câmara estamos discutindo, inclusive, essa questão partidária. Está havendo muita mudança na legislação eleitoral, federações, fusões entre partidos, a redução do número de candidaturas. Então, nós temos, graças a Deus, um líder hoje na prefeitura, que ele é um cara que tem muitas habilidades na articulação política e na montagem, vamos dizer assim, do grupo. Então a gente está muito mais atento à nossa conformação do que o que vem da oposição. É isso que eu quero dizer, tá? Então, eu não gosto de dar pitaco do outro lado. O problema está com eles que se definam aí, e a gente não vai fazer escolha de quem será o adversário de Bruno. Eu acreditando muito que no momento certo, eu acho que o eleitor vai estar muito ligado naquilo que ele tem produzido, com muita humildade, com muita simplicidade, mas com muita determinação também. Eu realmente estou impressionado com a capacidade de trabalho e com a determinação de Bruno para o trabalho. Eu entrevistei Neto no meio do mês passado, e ele disse que uma das questões que ele faria diferente na eleição, se pudesse fazer,
é a quantidade de partidos que cercaram ele na eleição. Você acha que isso cabe na eleição municipal e você ter menos e ver candidatos com mais qualidade para poder compor mais, menos partidos e mais vereadores fortes para poder ter uma bancada maior? Eu gosto dessa fórmula. Eu acho que essa fórmula é importante. Para esse processo novo que está se desenhando na política, eu acho que é isso, né? Eu acho que é importante por vários motivos. Primeiro, porque o eleitor ele quer um mínimo de identidade. O eleitor hoje está tomando a decisão dele em votar na pessoa e não em partido. Essa é uma verdade. Fruto exatamente dessa apesar da vaga ser do partido, pluralidade partidária. 35 partidos. Né? O eleitor já não consegue mais, né? Nem acompanhar. E, é claro, a alternância. Eu falei que eu estou filiado há 22 anos. Né? Eu já perdi a eleição dentro do meu partido, tendo mais voto do que quem foi eleito em outros partidos. Então, a regra da proporcionalidade, do coeficiente eleitoral, muitas vezes não é entendida pelo eleitor. Mas como é que você perdeu? Não, você tem mais voto do que fulano. Mas é isso. Então, o eleitor está cada vez mais se distanciando da questão da sigla do partido e se atentando às pessoas. O que é que a gente tem feito, visto isso no Brasil, é uma reformulação. As cláusulas de barreira, cláusula para isso e tal, restrições e tal. Isso tem provocado as federações, as fusões, né, e, enfim, as composições. Então, está diminuindo o número de partidos também. Então, a primeira coisa é você corresponder acho que o que a sociedade também quer. Peraí, o que é direita, o que é esquerda, o que é centro, o que é isso? O que é isso? Então, essa mariscada aí. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, fruto dessa esse pluripartidarismo, aumentar o número de cadeiras, cláusula de gênero, cota de gênero e tal, começaram a fabricar candidaturas. Então, os partidos, para botar 30 candidatos homens, precisa de 10 candidatos mulheres. Aí faz o quê? Olha aqui para o lado, tem duas. Essa aqui é uma jornalista, né? Olha, tem lá uma influenciadora. Olha lá o Instagram dela. Olha, fala bem e tal. Peraí, ficha aqui, a filiação aqui e tal. Ou seja, produzir. Né? Não estou falando só da questão da cota de gênero, estou falando do geral. Produzir candidaturas. O que a gente viu foi, em 2020... nós tivemos 1.500 candidatos ou candidatas a vereador em Salvador. 50% a mais do que nós tivemos em 2016. O que aconteceu? O voto pulverizou. Tinha gente até com alguma proeminência política. Vou dar aqui um exemplo. Lá, a produtora de Canário. Canário era um deputado federal, né? Foi vereador da cidade. A Irá, que mudou durante a eleição o sobrenome para Canário para poder ter maior identidade, não teve 1.000 votos. O filho de Isidoro, acho que foi Tancredo que foi candidato, né? Não teve 1.000 votos. E Isidoro foi candidato a prefeito, tinha detonado de voto em Salvador e tal. Agora de novo. Foi. Então, veja, eu estou dando esses exemplos concretos, né? Não adianta a gente estar fabricando candidatos. As pessoas têm que ter vocação, têm que ter militância, têm que ter algo a oferecer ao eleitor para dizer assim, o que é que eu represento, o que eu quero representar. E aí, resumindo tudo isso, concordo com a Semineto nessa análise que ele fez, que eu acho que Bruno faz hoje, mas também tem uma questão de ordem prática, né? As fusões e federações têm diminuído também. Então, é provável que, por exemplo, do nosso grupo, a gente possa ter aí talvez umas 8 ou 9 chapas, entendeu? E isso deve reduzir, nós que tivemos no nosso lado quase 900 candidatos para talvez menos de 300 candidatos ou 300 candidatos. Qual é o exercício que se faz? Você procurar ver o perfil, né, que é mais adequado para que você possa... Eu acho que o sistema democrático, ele é tão rico que você não pode estar defendendo, como eu não defendo lista, candidatura por lista, tá certo? Ó, Paulo é primeiro, se a gente fizer Ari é o segundo, se fizer 2. Em Portugal é assim. Em Portugal você vota no partido e o partido então, tem a lista. Eu, por exemplo, não defendo a lista, sobretudo na cultura brasileira de partidos cartoriais, né? E aqui a gente tem muitos que são donos de partido. Neto agora está brigando sadiamente com
o Luciano Bivar, que é o nosso presidente nacional, exatamente porque discorda de decisões monocráticas, de interferência. Do que foi combinado, o partido né? precisa tem um regimento, tem um estatuto partidário. Vamos lá, vamos ver quais são aqui. As decisões são colegiadas, então bota aqui na mesa que a gente vai decidir aqui o que tem. Essa diminuição de partidos numa base é bom para quem está, eu enxergo assim, para quem está fazendo campanha majoritária, mas é ruim para quem está fazendo campanha para vereador, por exemplo. Porque se você seleciona, você dificulta, né? Qualifica e fica mais difícil. Fica mais difícil mais para difícil vocês. que tem é de vereador. Para vocês, né? Porque se você vai concorrer com outros, né, que tem um nível igual, maior ou menor, quer dizer, menor entre aspas, você não tem como mensurar, porque hoje em dia você só mensura quem está na rua, né? Hoje em dia o mandato obrigou os vereadores a calçar o sapato e realmente ir para a rua e não ficar em falácia, né? E se você aglutina em menos partidos, né, de uma composição, eu acho que fica mais difícil para vereador. Eu entendo essa análise, Ari. Eu posso dizer assim, a Câmara, ela reflete muito, eu diria, o comportamento da sociedade. Nós temos na Câmara, tivemos recentemente ex-governadores, temos hoje um ex-prefeito como Edivaldo Brito, com larga experiência, um Alfredo Mangueira, com vários mandatos, um decano. Mas a gente tem uma renovação também que ela é não só salutar, como ela é verdadeira, né? Muitos líderes comunitários, Vado Malassombrado é um deles que foi vereador, né, por alguns mandatos. Hoje você tem um gordinho da favela que surge talvez como de fora da tradicional militância política, entre outros. Então, eu acho que vai continuar tendo esse reflexo, independente do número maior ou menor. O que vale agora é quem tem voto. É que você tem que fazer uma campanha para ser candidato agora. Tem só uma coisa interessante que a fala de Ari até me lembra aqui. Eu estou falando em mudanças de regra. Agora, o partido ele vai precisar alcançar 80% do coeficiente eleitoral para fazer um. Para fazer um, tá? Então, o que significa isso? No caso de Salvador, cada município vai ter que fazer sua conta. Então, Salvador, o coeficiente é em torno de 30 mil. Então, o partido tem que fazer 24 mil votos para fazer um, tá certo? Beleza. Tem mais um agravante. Esse ele precisa fazer 10% do coeficiente. Então, se o cabra não tiver num partido, ou se o partido não tiver 24 mil votos, né? E se o cabra não tiver 3 mil, não faz. Tá certo? Então, nem na média, eu estou falando inclusive no cálculo da média, tá? Então, eu acho que essas mudanças de regra vêm para poder depurar o sistema partidário no país. E tomara, agora isso vai gastar tempo. Estou preocupado porque o Congresso fica usando muitas vezes as eleições municipais para ir testando. Né? E já tem lá um outro projeto tramitando agora. Estão se discutindo. Né? Está se discutindo. Vai aprovar outra. Tem que aprovar até outubro. Até a eleição é 6 de outubro do ano que vem. Então até o dia 5 de outubro tem que aprovar. Se não, tem que ficar na calculadora mesmo. Para ver o que é que vai fazer para que o partido Temos um recorde. Rafa já tá ali falando, já temos 1h30 de programa. Mentira, é mesmo? Sério? A gente vai ter que dividir o programa em dois. Tem que vir de novo. Tem uma pergunta pra fazer também. Tem um bocado de pergunta ainda aí. Tá vendo? Vamos marcar a próxima. Aqui. Eu não tinha percebido a hora, mas minha bexiga percebeu. Você encheu o meu copo aqui. Eu encheu o copo. Mas maravilha. Meu querido, muito bom o tempo de estudo. Muito bom esse papo com você, enriquecedor. Foi uma aula importantíssima para gente, para quem está nos assistindo. Eu queria suas considerações finais antes de a gente poder concluir e fechar isso aqui. Muito obrigado a vocês todos aí. Olha, para mim é uma oportunidade mesmo, né? E sobretudo inovadora também, da gente se apresentar um pouco mais. Eu tive aqui a oportunidade de contar um pouco da minha história, das minhas referências e fico muito feliz realmente pela oportunidade que vocês estão me dando. Desculpe porque falo mesmo. E vocês, todo mundo gosta. Tem conteúdo, né? Eu lá na Câmara. Só fala que tem conteúdo. Lá na Câmara, o cronômetro é atrás, né? Aí eu passo do horário, aí fica lá o presidente para concluir. Bate um relógio na minha frente. Eu vou me aqui está precisando de um aqui vou botar aí É verdade. Eu vou dar de presente um cronômetro. Aí brincadeira à parte, porque, lógico que a gente pensou muito sério aqui.
E eu quero agradecer a vocês pela qualidade das perguntas, pela oportunidade também. Espero que todos que assistam a esse programa nosso aqui possam, logicamente, também contribuir, né, com seus comentários posterior, né, com suas críticas, com as suas sugestões também. E, da mesma forma, mantenho o meu mandato e a minha pessoa também à disposição de vocês, não só para uma composição de mesa, mas acima de tudo para ser uma fonte também de informações e de relação, para que a gente possa, quem sabe, ajudar através dos veículos de comunicação, através de programas como esse aqui, a nossa cidade de Salvador, mas a Bahia como um geral. Obrigado a todos. Maravilha. Maravilha, muito obrigada. obrigado. Sucesso. Muito obrigado, meu povo. Até Tchau, a próxima. tchau. Tchau, tchau.